Bom dia, boa tarde, boa noite, quinto ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Leonardo para mais uma aula. E dessa vez a gente vai falar de tabela. É uma aula de matemática e a gente vai saber um pouquinho o que é a tabela, a sua estrutura, os seus elementos e como montar uma tabela para que depois vocês resolvam a atividade que eu deixar, lógico, né, sobre tabela. Então vamos lá saber o que é uma tabela. A tabela é um conjunto de informações colocados em linhas e colunas para facilitar a melhor visualização ou a leitura dos dados contidos nessa tabela. Então, o que é uma tabela? A tabela nada mais é do que linhas horizontais e linhas verticais que vão formar as colunas, né? E alguns, lá quando você tiver em outras séries mais adiante, você vai saber que cada um desses pedacinhos são chamados de células de uma tabela. Então, a tabela ela foi criada para facilitar a visualização e a leitura de itens. Porém, existem regras para se criar uma tabela. Por exemplo, você chega num comércio, geralmente tem a tabela de preços daquele lugar. É melhor porque você visualiza, tem um produto e tem um valor, não é isso? Se fosse um texto, né, colocado assim num cartaz, aí daqui que você fosse ler, tipo você chegasse lá no Roberto, aí tinha carne de cachorro, mentira que me come carne de cachorro, aí tem carne patinho, lagarto, não é lagosta não, lagosta é outra coisa, lagarto, aí tinha um preço, aí você tinha que dizer, na coluna não, já tá ali, já tá ligado, você tá vendo, não, mandou eu comprar 1 quilo de costela, que é muito bom costela, né, ou assada na praça, ou 1 quilo de carne maciça, ou 1 quilo de frango, aí você já vai lá, você já vê o preço, né, não? Então as tabelas, elas são formadas para isso, ou foram formadas para isso, beleza? Então vamos aqui. As tabelas apresentam alguns elementos principais. Esses 3 elementos obrigatoriamente tem que ter uma tabela. Esses 3 elementos. O primeiro elemento é o título. Por que uma tabela tem um título? Porque você tem que saber do que se trata aquela tabela. Uma tabela de preço de perfume, uma tabela de preço de pão, uma tabela de preço de carne, uma tabela de preço de lanche, uma tabela de preço de qualquer coisa. Então tem que ter um nome. Tabela de preços de... ou tabela de pessoas infectadas do Covid-19 na cidade de Teresina, na cidade de Emervalobão. Então tem lá uma tabela. Certo? A tabela é um título, aquele título vai dizer do que trata aquela tabela, sobre o que é aquela tabela. É igual um texto, né? Um texto tem um título para que você saiba do que se trata aquele texto, então a tabela também tem um título para que você saiba do que se trata aquela tabela. Entendido? Pois vamos em frente. Corpo, não é esse corpo bonito, magrinho, sensual. Não é. O corpo da tabela são as linhas horizontais e as linhas verticais, e nessas linhas que vão estar contidas ou colocadas as informações que você quer colocar na tabela, ou que a pessoa colocou na tabela. Então é o conjunto de linhas e colunas horizontais e verticais, onde as informações estão ou serão colocadas. Então isso que é o corpo. Então aqui eu fiz uma tabela, então já vamos colocar logo aqui, ó. Aqui, ó, título. Tabela de preços, loja Baratão. O corpo, tá aqui o corpo. O corpo é isso aqui tudo, ó. Corpo. Agora aqui vem um item chamado fonte. Nem todas as tabelas elas têm essa fonte. A fonte é o indicativo no rodapé da tabela, que seria bem aqui pequenininho, da entidade responsável pelas informações na tabela. Geralmente só tem nos órgãos públicos, somente tem quando é alguma coisa oficial, né, do governo, do prefeito, ou de alguma entidade que ela quer divulgar a sua tabela, alguns dados, e aí ela, para que você saiba quem foi que fez, onde é que você vai encontrar, ela pode colocar uma página no YouTube, na página da internet,
ou em um vídeo do YouTube de onde ela foi tirada, tá bom? Mas nem sempre é um item que ele nem sempre ele pode aparecer. Se no caso eu pedir para você construir uma tabela e colhendo alguns dados, você vai colocar o que eu vou escrever aqui como fonte. Ele é bem pequenininho, assim, ó, fonte, 2 pontos. Aí você, próprio autor. Oh, letra linda. Próprio autor. Esse professor também fazer um curso de caligrafia. Próprio autor, ainda bem que não sou eu ele, hein? Próprio autor. Agora vamos ver aqui os itens lá do comércio da loja Baratão. Ele disse que aqui tem uma coluna, nessa coluna aqui tudo é o produto, na outra coluna são os valores em reais. Ele diz que um picolé é R$2, o sorvete R$5, o pastel é R$4 e um refrigerante é R$10. A fonte é ele mesmo que fez e botou lá, foi só eu, pronto, acabou, foi. Entendido que é a tabela? Tabela para que serve a tabela? Para melhor visualizar os elementos. E ela tem que ter um título, tem que ter uma fonte, nem sempre, tem que ter um corpo e tem que ter as informações contidas nesse corpo e tem que ter um título. E também ela tem que ter essa organização em linhas horizontais e linhas verticais. E tchau, até mais, tudo de bom para vocês. Valeu!